E aí, galera, beleza? Professor Sérgio aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Tudo certinho com vocês? Então, show de bola. Bom, dessa vez a gente vai resolver a questão 77, capítulo Gases Ideais, tópicos de Física 2, edição 2020. Então, vou dar uma lida na questão, depois a gente resolve, ok? Então, vamos lá. Um gás ideal estava confinado à mesma temperatura em dois recipientes, 1 e 2, ligados por uma válvula inicialmente fechada. Os volumes dos recipientes 1 e 2 são 4 litros e 6 litros, respectivamente. A pressão inicial do recipiente 1 era de 4,8 atm. Abriu-se a válvula e os conteúdos dos recipientes atingiram um estado final de equilíbrio a pressão de 2,4 atm e a mesma temperatura inicial. A porcentagem total de mols de gás que ocupava o recipiente 1 antes da abertura da válvula era. Então, aqui é o seguinte: a gente tem a situação em que eu tenho o recipiente 1 e ele está aqui desse lado aqui, e o recipiente 2 que está aqui na direita, né? E eu tenho uma válvula aqui. A válvula vai ser aberta e os dois recipientes vão se misturar, né? Então, eu tenho o recipiente 1 com determinado volume e o recipiente 2 com outro volume, e depois que eu faço a abertura da válvula, esses gases vão se misturar. Esse gás, né? Vai se misturar aqui. Então, vamos anotar as informações. Primeiro, ele diz que o volume 1 do recipiente 1 é igual a 4 litros. O volume 2 do recipiente 2 é 6 litros, e eu vou chamar de volume 3 o volume na situação final, em que vou ter a mistura do gás, né? Então, o volume 3 vai ser igual a 6 mais 4, 10 litros, beleza? Vamos ver quais outras informações a gente tem aqui. A pressão inicial do recipiente 1 era de 4,8 atm. Então, a pressão inicial do recipiente 1, P1, igual a 4,8 atm. Ele diz que abriu-se a válvula dos recipientes atingiram, e os conteúdos dos recipientes atingiram o estado final de equilíbrio à pressão de 2,4 atm e a mesma temperatura inicial. Beleza, então, primeiro a gente tem outra informação que ele dá no começo aqui da questão, é que o gás estava confinado à mesma temperatura nos dois recipientes, ou seja, T1 é igual a T2, que é igual a. E ele disse que os dois recipientes atingiram o estado final de equilíbrio à pressão de 2,4 atm e a mesma temperatura inicial, ou seja, T3, e tudo isso é igual a T, certo? T1 é igual a T2, que é igual a T3, e tudo isso é igual a T, certo? T3 é a temperatura final quando o gás se mistura, certo? Então, eu tenho qual outra informação aqui? P3 é igual a 2,4 atm, que é a pressão na situação final, ok? Então, com isso, a gente já pode montar a equação geral dos gases ideais para a gente conseguir resolver a questão. Mas antes, a gente tem uma determinada informação, né? Quer dizer, não informação, mas o que a gente precisa saber o que é que a questão pede, né? Ele quer saber a porcentagem total de mols de gás que ocupava o recipiente 1 antes da abertura da válvula, né? Então a gente tem que essa porcentagem é dada por N1 sobre N3, que é o número de mols do recipiente 1 antes da abertura da válvula e sobre o número de mols no recipiente quando o gás se mistura, né? O gás, o total, né? Então a gente tem N1 sobre N3. Eu quero saber quanto é que vale isso, beleza? Então a gente pode usar a equação geral dos gases ideais. Então a gente tem que P1V1 é igual a T1N1 é igual a P3V3 sobre T3N3. Bom, essa equação geral dos gases ideais, normalmente você está acostumado, acredito que vocês estão acostumados a ver P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, né? Não tem esse número de mols aqui, né? Isso porque normalmente nesses processos que envolvem gás ideal,
a massa, ou seja, o número de mols, ele continua, ele permanece constante, ou seja, o N1 cancela com o N2, né? Só que aqui não é essa situação, né? Porque eu vou ter uma variação no número de mols, ok? Então, eu tenho que utilizar na equação, eu tenho que levar em consideração o número de mols, né? Então, a equação fica desse jeito, certo? E eu estou usando esse P3, eu estou relacionando P1 com P3, que é na situação final, né? Porque ele justamente é o que ele pede, o N1 sobre N3, né? Então, eu vou substituir os valores, encontrar quanto é que vale N1 sobre N3. Então, vamos lá. P1 é igual a 4,8 atm. Aí aqui não tem problema utilizar uma unidade que não é do Sistema Internacional para pressão, porque o atm vai cancelar com atm e vai sobrar só o valor absoluto. E isso não acontece com a temperatura. A temperatura tem que ser em Kelvin, certo? Não pode ser em Celsius ou outro tipo de unidade. Tem que ser em Kelvin, beleza? Mas aqui as temperaturas são iguais e vão se cancelar, né? Então, P1 V1, que é 4 litros, sobre T1, que é T, vezes N1, é igual a P3, que é 2,4 atm, vezes V3, que é 10 litros, sobre T3, que é T, vezes N3. Beleza? Então, a gente tem essa situação aqui. Então, o T cancela com T, e a gente vai ter que 2,4 passa dividindo. Aí fica 4,8 dividido por 2,4, que é 2. E 2 vezes 4 é 8. Então, a gente tem que 8 é igual a 8 sobre N1 é igual a 10 sobre N3. Beleza? Então, a gente tem aqui que N1 sobre N3 é igual a 8 sobre 10. E é justamente o que a gente quer saber, né? N1 sobre N3. Então, N1 sobre N3 é igual a 8 sobre 10 é 0,8, que é igual a 80%. Então, isso é igual a 80%. Então, item B. Beleza? Então, essa é a resposta, 80%, item B. Bom, então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, curte, compartilha, comenta e até a próxima.